Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados. Sra. Ministra, a administração pública não pode ser um feudo do partido que sustenta o governo do país. Nos últimos dias têm vindo ao público diversas notícias relacionadas com a nomeação de altos cargos dirigentes para a administração pública, designadamente para a Segurança Social, em que se avançam suspeitas relativamente à competência técnica, ao currículo, à formação adequada ou aos conhecimentos na área pretendida, lançando-se um manto nebuloso em relação a essas nomeações que em nada contribui para a credibilidade e isenção da administração pública. Ora, estando estes cargos dependentes de concurso público, não se pode usar e abusar do exercício dessas funções em regime de substituição, fazendo com que, por vezes, esses dirigentes se eternizem no poder, sem sequer haver uma decisão no que diz respeito ao concurso para esse mesmo cargo. Situação que se agrava quando existem dirigentes que se encontram nomeados em regime de substituição durante anos a fio, como é o caso de um diretor de finanças que está nomeado há 6 anos nesse regime, ultrapassando até o período para a duração de uma comissão de serviço, que é de 5 anos. Estas situações de duração excessiva da substituição ao nível dos cargos de direção e o atraso nos concursos e respectivas nomeações acabam por criar injustiças entre os potenciais candidatos ao cargo, pois um regime excepcional, ao protelar-se, cria uma situação de vantagem a um candidato em detrimento de outros opositores ao mesmo concurso, gerando, assim, desconfiança no sistema atualmente existente. Portanto, Sra. Ministra, é mais do que tempo de se impor o mérito, o rigor e a transparência na seleção dos altos cargos dirigentes da administração pública, sendo urgente acabar com este sentimento de que as instituições públicas são propriedade de quem exerce o poder em determinado momento. Sra. Ministra, perante este quadro factual e sendo a CRESAP uma entidade que funciona junto do membro do Governo responsável pela área da administração pública e que tem por missão o recrutamento e a seleção de candidatos para cargos de direção superior da administração central do Estado, bem como a avaliação dos currículos e da adequação das competências das personalidades indigitadas para exercer cargos de gestor público ou cargos a estes equiparados, pergunto se existe alguma iniciativa ou está a ser estudada uma eventual alteração às regras atualmente existentes, tendo em vista acabar com estas situações, se existe algum acompanhamento destas situações por parte do Ministério que Vossa Excelência lidera, e se entende ou não que a transparência nas nomeações dos altos cargos dirigentes da administração pública é essencial para a credibilidade e bom funcionamento dos serviços do Estado. Um outro tema, mas diretamente relacionado com este, é a progressiva e permanente degradação a que chegou a prestação de serviços públicos ao cidadão. Com efeito, as reclamações no portal da queixa relativas aos serviços da administração pública no ano de 2020 subiram mais de 80%, tendo a Segurança Social sido a entidade que reuniu o maior volume de reclamações, ao ponto do Ministério da Segurança Social ter deixado de divulgar o número de pendências. Todos os dias nos chegam queixas relacionadas com a marcação de atendimentos presenciais, com vários meses de espera, ou as chamadas telefónicas que ninguém atende, ou ainda casos em que os cidadãos são notificados para levantar o cartão de cidadão no Porto quando residem em Lisboa. Bem sabemos que foi recentemente criado o chamado Laboratório de Atendimento ao Público, um grupo de trabalho que tem como missão propor estratégias para a melhoria no atendimento de serviços públicos, mas parece-nos que a sua criação peca por tardia, pois é evidente que o país e os cidadãos não podem esperar mais para ter serviços públicos de qualidade e que respondam a tempo e horas como se impõe. Portanto, Sra. Ministra, pergunto que medidas tem o Ministério que lidera para evitar esta progressiva degradação dos serviços públicos. Por último, Sra. Ministra, referir o falhanço relativamente aos prazos do compromisso por parte do Governo para a revisão do sistema de avaliação dos trabalhadores da administração pública. E quem o diz não somos nós, são os sindicatos, Sra. Ministra. Sendo o atual regime de avaliação demasiado complexo e burocrático e que, por via disso, muitos serviços nem sequer o aplicam,
existem milhares de trabalhadores sem avaliação, ficando por isso prejudicados, uma vez que a progressão na carreira depende, como bem sabe, dessa avaliação, recorrendo-se por vezes a outros métodos de avaliação, designadamente a partir do currículo dos trabalhadores, o que prejudica os que têm menos formação. Por isso, pergunto-lhe, Sra. Ministra, muito concretamente, quando estará concluído o prometido processo de revisão ou revogação do atual sistema de avaliação e quando produzirá efeitos. Fala-se em 2023. É verdade que os funcionários vão ter que esperar mais 2 anos? Se me sabe dizer quantos funcionários existem neste momento na Administração Central e nas autarquias locais sem serem avaliados? Se está previsto ou não acabar com o sistema de cotas atualmente existente? Se a avaliação deixará de ser bienal e passará a ser anual? E, finalmente, se a revisão prevista será apenas uma revisão ou incluirá uma verdadeira estratégia de recursos humanos? Muito obrigada.